Vamos lá, turma, falar aqui do PVB 11. Antes de falar do PVB 11, né, saiu essa matéria aqui, falando dos escritórios. A vacância em São Paulo é menor em 5 anos. Então aqui na matéria a gente vê que em várias regiões aqui de São Paulo tem bastante, uma redução significativa da vacância em várias regiões, não é ali na Faria Lima apenas e tudo mais, né? Diante da escassez de novos edifícios AAA na Faria Lima nos últimos 2 anos, os imóveis desse perfil em Pinheiros viram a vacância despencar. Enfim, né? Vai falando aqui bastante. Então a gente vê que o segmento de escritórios ele vem reduzindo bastante aqui a vacância, né? A questão é por que o PVB 11 não está conseguindo reduzir a vacância? Quer dizer, eles reduziram um pouquinho, a gente já vai ver isso aqui no relatório, mas tende já a subir. Setembro, o fundo apresentou uma receita aqui de 0,58 com um resultado final aqui de 0,49. Então houve um acúmulo de mais 0,4 centavos, isso porque houve um impacto não recorrente, uma parcela remanescente aqui da saída de um dos locatários no FL 4.440. E aí o fundo aumentou um pouquinho a reserva aqui para 0,23, era 0,19. E aí, como antecipado no mês, aí o fundo vai ter aqui entradas e saídas. É incrível assim como o PVB11 ele não ganha um respiro de ver de repente a vacância chegar a 10, a 9, a 8, aí conseguir subir o dividendo para a cota poder reagir, né? Porque a gente olha para o segmento de logística, por exemplo, segmento de renda urbana, por exemplo, a gente vê que todos eles estão colados já nos seus VPs. E são fundos, a maioria, pelo menos os fundos que estão colados nos seus VPs, eles não têm problema com a alavancagem, está meio que ali tudo arredondado, bonito. E o PVB11 é um desses fundos, né? Que se a gente pegar aqui a alavancagem, ele não tem. Foi algo assim que lá na época o gestor antigo, né? Não é o atual, eles zeraram a alavancagem, fizeram muito bem ao fazer isso, né? Outros fundos de lajes, eles não zeraram sua alavancagem, fizeram a alavancagem e acreditando em novas emissões no futuro, acontece que a Selic foi subindo e não ficou fácil aí para resolver a situação. Então tem outros fundos ali que tiveram BXR, por exemplo, tem que fazer uma reestruturação gigante lá, vendendo boa parte do portfólio para reduzir a alavancagem dele. Se eu não estou enganado, o JSRI tem alavancagem para resolver, o HGRI, eu não lembro agora de cabeça se também tem. Mas o PVB11 nesse sentido ele está redondinho, né? E ainda assim a cota não reage. Sendo que, olha só, nós estamos falando de lajes AAA, lajes nota A, localizados ali na Faria Lima, bem localizados. Então, o que eu percebo, né? Que por mais que E eu não gosto de lajes, né? Para quem me acompanha mais tempo aqui já sabe que eu não sou fã do segmento, não curto e nem tenho carteira. Mas, pensando na lógica daqui do negócio, locação, salas comerciais, não faz muito sentido, né, esse desconto tão grande aqui no PVB 11. Mas aí é aquela questão, o yield, né? As pessoas ficam muito presas ao yield. Elas olham muito ali o que o fundo ele tem a pagar de yield que ele está entregando. E aí comparam com outros fundos imobiliários, né? E aí acaba deixando de comprar. Ainda é preciso mudar bastante essa cultura de quando se compra fundo de tijolo, para olhar os imóveis que se está comprando e não o yield. Eu entendo o pessoal que olha o yield, eu entendo, né? Afinal, nós temos uma renda fixa a 15%, a Selic a 15%, então, vou aceitar de repente 0,75 no fundo imobiliário, só que tem que sempre lembrar dos imóveis por trás sendo comprado, né? E o pessoal ainda eles não olham muito para isso. Então, acho que o fundo aqui, o PVB11, só vai melhorar mesmo quando eles conseguirem locar, zerar não digo, mas diminuir bastante, subir o dividendo por aqui. Porque se a gente olhar aqui, o fundo ele tem 7 edifícios, né? Ele não precisa se preocupar com venda e também não precisa se preocupar muito em ceder o preço de locação aqui, porque ele não tem alavancagem, não tem que se estressar. É literalmente um imóvel ali da sua cidade, né? Onde você tem ali, sei lá, você é dono de 5, 6 salas ali no centro da cidade, no centro mesmo, por alguma razão elas estão vazias. É no centro, você não precisa ceder, a não ser que você viva, né, só dessas 5, 6 salas ali que você tem, e aí meio que tu te obriga a alocar elas novamente por um preço menor. Mas o PVB11 está nessa situação. O problema também é que quando nós temos uma vacância, a gente tem custos, né? Com imóveis, a gente tem custos e despesas, seja com IPTU, manutenção do imóvel,
o condomínio que precisa ser pago no edifício, né? Isso aí, quando o imóvel está vago, vai acabar saindo são despesas que saem do bolso aqui do fundo, né? E automaticamente deixa de repassar isso para o cotista, né? Então a gente vê aqui esse aumento da reserva da cota, né? 0,19 para 0,23. Acho que a gestão vai seguir aumentando. Eu esqueci de falar, né? Eu estava falando ali, falei de outra coisa. Ela deve seguir aumentando, porque querendo ou não, deixa eu só passar para cá, ó. Querendo ou não, há esse, entre aspas, aqui esse risco, né? Com a Prevent Senior com 28% de receita vindo deles. São todos contratos típicos, 100% de contratos típicos. Então aqui não tem mais uma multa integral, pagar totalmente o que deve, etc, etc. E a Prevent Senior ocupa ali um prédio inteiro. Então, se sai a Prevent Senior ali dentro, o que eu acho bem difícil também, mas tá aí, né? É mais um problema para o fundo daí resolver. É mais vacância, que vai gerar mais custos com o imóvel, que vai gerar um dividendo menor. Então a gestão acho que vai buscar acumular mais dividendo aqui para ter essa gordurinha, de repente não precisar diminuir de 0,45, de repente para 0,40. Pelo menos acho eu que eles vão seguir fazendo isso quando possível, né? A gente viu aqui, acho que eu falei, né, das movimentações, não cheguei a falar aqui, mas as movimentações que eu estava dizendo é muito entre e sai, né? Nós tivemos aqui a alocação para o escritório de advocacia no Day One, então esse Day One só tem ali o primeiro andar vago, a vacância do fundo em 16,5, mas já vai subir. Temos projetados entradas e saídas de vários locatários, que para o fim de 2026, janeiro 26, a vacância pode ir a 22 se nada mudar, se não conseguir locar novos imóveis, né? Novos espaços aqui dentro do fundo. Só que, se a gente descer um pouquinho mais o relatório, histórico de vacância aqui, a gente vê que 10% dos contratos vencem ano que vem, né? Que a gente tem, eu já volto para falar disso aqui, mas se a gente olhar aqui, a gestão ela coloca aqui que tem 4.351 metros quadrados de contratos em minutagem. Minutagem quer dizer ali, contratos que já foram conversados, detalhes já foram praticamente acertados, está faltando assinatura. Então pode ser que em breve ali a gente tenha 4.000 metros quadrados de espaço locado. É bastante coisa. E aí mais 4.000 em negociação. Aí negociação comercial é aquela negociação inicial, né, que o fundo ele tem para trazer possíveis interessados ali. E aqui nós temos os fundos, os imóveis, perdão, com os espaços vagos, né? No Unio Faria Lima, que é o que mais tem espaço, tem que lembrar que esse imóvel foi entregue recentemente e a gestão vem conseguindo reduzir aqui, né? Tanto é que eles deixam claro aqui que no Unio estamos reconfigurando andares maiores para atender a demanda por conjuntos de 300 metros quadrados, uma tipologia que tem sido bem recebida pelos potenciais inquilinos e reforça a flexibilidade do fundo em atender diferentes perfis de ocupação. E eles também falam aqui que tem lugares que eles, imóveis aqui, outros imóveis que eles estão locando com áreas menores. Então o fundo ele tem essa disponibilidade de trabalhar, o que também é importante, né? A gente vê que em questão de vacância hoje é 0,12, em questão de carência 0,5. O potencial de receita hoje, com os preços que eles estão aí pedindo para locação, é de 0,69, né? Potencial aqui de locação. Mas vamos seguir acompanhando, né? PVB 11, assim, questão de qualidade de imóveis, acho que ninguém discute, né? Também teve o azar, assim, surge ali o fundo e surge bem, Selic em 2%, 3%, pô, de repente Selic vai a 2 dígitos e já são 4 anos a 2 dígitos, não cai de jeito nenhum. Preciso melhorar, né? Congresso como um todo, governo como um todo, eles precisam melhorar lá para também o pessoal lá do cupom, o Banco Central, reduzir, de repente começar a reduzir a Selic, porque a gente tem visto ali que eles vêm dando entrevistas, né? O pessoal do Banco Central falando de que apenas o IPCA reduzido não é um sinônimo ali, um sinal de que eles podem reduzir. Outras questões com os gastos públicos e tudo mais precisam entrar na conta também, né? Mas vamos seguir acompanhando para ver se essa Selic diminuindo, de repente os fundos de laje eles consigam reduzir a vacância, pelo menos o PVBI 11, que eu acho que, se eu não estou enganado, é o fundo hoje com maior vacância aqui dos fundos maiores, né? Quase 3 bi aqui de patrimônio. Assim, para mim sempre vai ser um fundo, os de lajes, com esses problemas, né? Selic sobe, a chance de entre e sai de locatários é muito maior, então o fundo ele sempre vai ter esses problemas de alto e baixo, tá? Para quem quer montar uma carteira pensando na renda,
na aposentadoria, mas faz questão de ter lajes, eu diria, então coloque ali 2, 3% de lajes na carteira e deu. Trabalha só com isso, né? Eu não trabalharia mais, né? A não ser, claro, que você vai ter de repente ali uns 3 fundos de lajes, que eu acho muita coisa, mas de repente você vai ter 3 fundos de lajes, aí você talvez dá para ter uns 6% da carteira, da sua carteira de investimento com as lajes, né? Com os fundos do segmento de lajes, tá? Pelo menos é a minha ideia aqui, sem olhar a carteira de ninguém, sem saber o que vocês têm na carteira ou não, né? Sempre lembrando também que eu tenho um relatório, onde lá dentro tem os fundos que eu entendo que dá para sim investir, né? Um relatório com os 26 FIs, o link está na descrição desse vídeo, na descrição do canal. Se você tiver interesse, custa R$ 29,90, um pagamento único. Você vai ter ali uma carteira que você vai poder montar com facilidade. Ao meu ver, tudo muito bem explicadinho, tá? Quem está comprando o relatório trago relatos para mim muito positivos. Eu fico bastante feliz pela confiança aí do pessoal que vem comprando. Também, eu sempre esqueci de pedir isso no início do vídeo. Eu tenho as visualizações ainda são baixas, quer dizer, em alguns vídeos tem uma quantidade de visualizações significativa aqui, eu percebo, mas em outras um pouco mais baixas, só que assim, ainda assim as curtidas, né, elas são bem baixas em relação às visualizações. Então peço a gentileza aqui também sempre de curtir o vídeo para que o canal possa crescer, né? Porque, querendo ou não, essa é a motivação para quem produz conteúdo, né? Ver o canal crescendo, tá bom?